falar de pensamentos que viram que se tornam ações, e ações se tornam hábitos, e hábitos formam o seu caráter, o que finalmente, por fim, vai decidir as direções da sua vida. A importância de nós entendermos sobre um trabalho do Espírito Santo que Ele quer fazer com a gente, na gente. Eu estava, embora o que veio no meu coração para compartilhar com vocês agora, não é? Põe capítulo de número 16, o verso de número 8 de João, do Evangelho de João, Henrique. É só uma pequena reposicionamento aqui do que eu tenho escrito aqui. Jesus disse, quando ele vier, esse sujeito oculto aqui, que é ele, é o Espírito Santo, no verso, né? É sujeito oculto no verso, mas no texto não. No texto Jesus fala sobre ele. Quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Pode seguir? Verso 9. Convencerá o mundo do pecado porque não creem em mim. Convencerá da justiça porque eu vou para o meu Pai e vocês não me verão mais. E convencerá do juízo porque o príncipe deste século já está julgado. Volta de novo o verso 8. Só pegar alguns pontos aqui. A palavra convencer aqui, que é uma palavra usada por juízes, advogados, convencer alguém de que ele é culpado. Então, quando fala que ele convencerá o mundo do pecado, é convencer até que essa pessoa chegue na conclusão de que ela é culpada, pecadora, e ela precisa de Salvador. Então, a operação do Espírito Santo tem um sentido amplo dentro de nós. A importância de nós construirmos um relacionamento talvez mais responsável, desenvolvermos uma maior afinidade com a pessoa do Espírito Santo, porque é a pessoa que vai destravar a nossa caminhada com Deus. É a pessoa que vai destravar. Eu coloquei aqui até um título, né? Destronando os fracassos. Destronando os fracassos. Porque às vezes a gente anda, eu falo de uma forma geral, às vezes algumas situações na vida dos filhos de Deus, estou falando dos filhos de Deus, elas se tornam, algumas situações ruins se tornam senhores de suas vidas. Eles se cansam de lutar contra aquilo, e aquela situação ruim constrói um trono no centro da vida deles. Então, tudo que aquela pessoa faz gira em torno desse mal que ele não conseguiu vencer, não conseguiu sobrepujar, não conseguiu tirar do centro da sua vida. A Bíblia diz que quando o povo de Deus entrou na terra prometida, o primeiro juiz da terra prometida foi Josué. Ele foi o conquistador, pode chamar assim de o salvador daquele povo. Josué entra na terra prometida. Depois de Josué, tem uma sucessão de mais 12 ou 13 juízes cuidando daquele povo. Vamos colocar aí 300 ou 400 anos de governo na terra prometida. Aí o povo se cansa de ser dirigido por Deus através de um juiz, chamado de governo teocrático, onde Deus está dirigindo homens para conduzir o povo, e o povo diz, nós queremos um rei. Aí Deus diz, o povo pede um rei, então vamos dar um rei para o povo. Levanta o rei Saul. Diz que Saul era alto, o cara mais alto do meio deles. Porque aquele povo tinha uma visão de gente grande, de, sabe, queremos gigantes, queremos pessoal forte. E aí Deus dá Saul. Saul reina 40 anos. E para surpresa nossa, quando a gente lê, quando Saul morre, Davi é proclamado rei. Davi já estava reinando numa parte de Israel, e Hebron, onde era a terra de Calebe. Aí o povo sobe até a casa de Davi
e diz, cara, reina agora sobre todo Israel, porque Saul é morto e você faz parte do nosso povo. O primeiro ato de Davi foi desafiar um valente que entrasse num lugar, numa cidade chamada Jebus, e conquistasse aquela cidade. Aí quando a gente vai para o mapa das conquistas dos 13 juízes, do rei Saul, que reinou 40 anos, que foi um cara de guerra, nós descobrimos que Jebus era uma fortificação no centro da terra onde eles estavam habitando. A terra conquistada, na realidade, nunca foi conquistado o centro. Os jebuseus, que eram um povo inimigo de Deus, continuaram habitando por mais de 400 anos, enquanto o povo, tudo que o povo construía era em volta de um inimigo. Então, quando eu estava meditando sobre isso, esse destronar, chutar a perna da cadeira desse problema que parece crônico, que encontrou uma cronicidade, se essa palavra existe, eu não sei, mas eu estou colocando ela hoje, criando ela, não é? Se existe, legal, não é? Quebrando essa cadeira, tirando esse trono do meio, desafiando-se a si próprio, porque foi o que Davi fez. Foi o que Davi fez. Não posso reinar, não posso ter um governo onde o centro da terra, o centro do país, vamos imaginar que Brasília, que é a capital do Brasil, fosse um país à parte. Um país à parte. E aí o Brasil está construído em volta de Brasília, mas Brasília está cercada e dentro mora os inimigos. Não que não seja, mas não estou falando disso, né? Vamos... Lá tem gente boa também. Mas vamos imaginar que fosse uma nação estrangeira, uma nação estranha. Uma nação que, a qualquer momento, poderia se levantar a partir do centro e destruir tudo em volta. Era exatamente o mapa de Israel naqueles dias do reinado de Davi. Aí a gente vai entender por que Davi é um homem chamado o homem segundo o coração de Deus. Porque aquilo que Deus se opunha, Davi se opunha. Não é porque Davi era perfeito. Davi foi o cara que planejou a morte de um homem, tomou a mulher dele e mandou matar o homem, depois ficou com a mulher dele. Davi foi um dos piores pais que a Bíblia narra. A Bíblia, graças a Deus, tem essa maravilha que não esconde as fraquezas de ninguém, nem as suas, para que toda a glória seja para Deus. Foi um dos piores pais, um cara que não deu atenção aos filhos, criou maus filhos, um cara que não corrigiu o filho com os filhos quando deveria ser corrigido, e tudo isso. Teve filhos vivendo dentro de casa deprimidos e várias coisas. Davi foi o cara que, num determinado momento, onde Deus disse, não faça isso, ele acabou fazendo, mas o que ele tinha no coração? Um cara rápido para mudar a trajetória. Ele era rápido. Cara, ele não arrumava culpado para nada. Não arrumava culpado. Sabe aquele tipo de pessoa que diz assim, cara, eu errei. Quando batia na porta, ele não ficava se justificando. Ah, mas eu fiz isso, é porque teve o blackout ontem à noite, e aí eu brequei também, e... Ele não ficava se justificando. Eu estou errado. Acabou. É esse coração que Deus procura. Deus não procura pessoas perfeitas. Ele procura pessoas que de imediato não lança rede procurando culpados. Quando nós entendemos isso, nós vamos entender como eu destrono os poderosos que estão governando a minha vida, as minhas situações, a situação financeira, a minha saúde, o meu casamento, a minha família. Eu preciso quebrar a perna dessa cadeira, derrubar esse trono, tirar do trono e tomar o controle da minha vida.
Entregar esse controle na mão de Deus. Então, quando nós lemos aqui, quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado. Presta atenção, agora vamos tirar a palavra mundo e vamos colocar aqui, convencerá o cristão do seu fracasso. Onde eu paro de me justificar que está dando errado. É porque eu nasci de uma família pobre, porque eu não tenho faculdade, porque, sei lá, o meu pai não me deu toda a atenção do mundo, porque a minha mãe não sei o quê, porque minha mãe tomou remédio para abortar e graças a Deus não conseguiu, eu estou aqui. E porque vários motivos, ao invés disso, cara, porque o trabalho de convencer aqui é a mesma expressão. O Espírito Santo é chamado de advogado, paráclito, advogado. É o trabalho de um advogado que ele trabalha para convencer alguém de que ele é culpado. Dizem por aí que tem 4 pessoas para quem você não pode mentir na sua vida. Para o teu advogado, para o teu médico, para o teu cônjuge e para Deus. Então o trabalho dele é convencer. Mas quem ele vai convencer? Mateus 11, 28. Traz para mim aqui, por gentileza, Henrique. Mateus 11, 28. Jesus diz assim: vinde a mim todos os que estão, ou os que estáis, e se eu estou disposto a andar mais uma milha, eu não estou cansado e nem sobrecarregado. Se eu estou disposto a negociar hoje esse problema, se você está disposto a negociar hoje o problema que você está enfrentando, então você não está cansado dele. Só está cansado quem está disposto a abrir mão. Vou a Jesus. Eu não saio daqui, Davi disse, perseguirei os meus inimigos, não voltarei até que eu dê cabo de cada um deles. Josué, numa batalha, numa região montanhosa, ele viu que o dia estava fechando, e ele não vencia, e a batalha ia se prolongar pela noite, ele para e ora assim: Senhor, não quero parar a batalha, mas se anoitecer, a gente vai perder, porque o inimigo é bom na montanha. Sabe o que foi que Deus fez? Parou o sol, ou nós sabemos que ele parou a terra. Sabe por quê? Porque um homem disse: eu não quero desistir da batalha, até que dê cabo do inimigo. Eu não quero parar até que ele caia, todos caiam por terra. Então Deus para. E o dia continuou até que Josué vencesse a batalha. Eu estou falando que Deus projeta luz na tua vida e te mostra o que você precisa e tem que fazer. Mas ainda que Deus faça tudo isso, é você que tem que decidir confiar nele. Tiago capítulo 1, verso de número 22. Tiago 1, 22, Tiago diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ou, em outra tradução, enganando-vos com falsos discursos. Ou seja, falsos discursos para quem? Para as pessoas? Não, para você mesmo. Acreditando que pelo fato de saber que as coisas funcionam assim, já é suficiente. Não, Deus projeta luz para que eu pare, zere a conta. Não quero mais. O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para mudar essa situação? O que eu preciso fazer para tirar do trono esse problema que está me aterrorizando de dia e de noite, que tira o meu sono, que me impede de avançar, que me impede de prosperar, que me impede de ter paz? Jesus disse que ele veio trazendo paz para nós. Paz que excede o entendimento. Será que tem alguma batalha que é intransponível para mim? Segundo a Bíblia, não. Tudo é possível a quem? Quem crê, diga amém. Vamos para Romanos 8, vamos pegar aqui um pedacinho de Romanos, só para você ver como você está ajudado. Capítulo 8, verso 26. Veja como você está. Vai para o verso 28, depois você volta para o 26, Henrique, por gentileza. Vai para o 28. É só para mim pegar aqui, ó. Sabemos que todas as coisas, pegue a pior coisa que está acontecendo na sua vida, que você quer mudar.
Uma coisa que você hoje quer que ela zere, desapareça da tua história. Já pensaram? Não é possível. Se tem uma coisa que está te incomodando, você não precisa parar para pensar, né? A coisa está incomodando. Já viu que quando aquela fagulhinha de bombril, quando ela entra no seu dedo, cara, tudo que você faz toca nela. Você vai pegar o copo de café, toca. Você vai coçar a cabeça, toca. Então, uma coisa que incomoda é do capeta. Deus disse para Josué, cara, porque você fez aliança com as pessoas erradas, eles serão como espinho nos seus olhos. Vocês já pensaram em espinho nos olhos? Alguém já tentou dormir aqui com conjuntivite? Meu Deus do céu! Não dá. Você chora a noite inteira. E ele diz, porque você se aliançou com esses caras. Presta atenção, gente. Alianças erradas. 1 Coríntios, já vou aqui. 1 Coríntios 15, 33 diz assim, gente, não se enganem. As más conversações corrompem os bons costumes. Pastor, eu estou disposto a mudar, mas eu não quero mudar os meus comportamentos. Vou repetir aqui o que eu acabei de falar para vocês. Pensamentos viram ações, ações viram hábitos, hábitos formam o caráter dirige o seu destino. Se eu continuo fazendo a mesma coisa, eu não posso ter resultados diferentes. Eu preciso então, cara, para destronar o inferno, eu preciso mudar a estratégia. Pegar a estratégia de Deus. Não posso me orgulhar na última. Pastor, eu já venci isso aí, pastor. É batatinha para mim. Cara, meu avô tinha criava gado lá na Bahia. Vocês acreditam que uma vaca morreu engasgada com uma batatinha? É uma judiação mesmo. Me chamaram lá, eu corri. Quando cheguei a vaca estava caída lá, não consegui mais salvar ela. Quando abrimos, a batata enganchada na... Graças a Deus não perdemos a carne. Porque às vezes a gente pensa é batata. E vamos na nossa força, na nossa estratégia. Não podemos continuar repetindo as mesmas coisas e querer resultados diferentes. Não vai ter. As más conversações corrompem os bons costumes. E a palavra corrompe lá é apodrece o centro. Apodrece o centro, causa mistura. Sabe quando... Aqui tem uma viga, uma viga H. É fina, mas é chamada de H. Ela sustenta a maior e a menor, né? Sustenta esse teto aí que a gente tirou uma parede que tinha aqui, colocou essa viga. Para essa viga ser aprovada pelo sistema de metro de qualidade, para eles colocarem o selo, eles cortam o material, uma parte dela, um outro lado, fazem uma medida com laser para ver se não tem bolhas de ar no material. Se o material, se o aço foi bem compactado, foi eliminada toda a bolha de oxigênio. Se sobrou bolha de oxigênio, eles não aprovam, não passa no teste, porque quando colocar peso sobre ela, aquelas bolhas de oxigênio, com mudança, com alteração de temperatura, vai acontecer a variação. Nessa variação, se tem alguma coisa rígida, como é a laje que não varia, no caso a laje trincaria. As más conversações desenvolvem bolhas de oxigênio na nossa estrutura da fé. Uma hora você está crendo, mas aí você vive se relacionando com pessoas que não creem, pessoas que só pensam para baixo. Pessoas que vivem murmurando. O provérbio diz assim, não ande com quem murmura, porque você vai aprender os caminhos dele. Não é aprender a murmurar, é aprender os caminhos dele. Uma pessoa que só murmura. Está chovendo, meu Deus, que chuva, misericórdia. Nossa, de novo chovendo. Aí fez só, ai, que calor, misericórdia, meu Deus. Ai, que calor. Aí o tempo está a menos. Nossa, como uma chuvinha caía bem agora, né?
Ele diz, não ande com essas pessoas, porque você vai aprender os caminhos dela, e os caminhos dela é de fracasso. Ou seja, vai enveredar por uma vida de fracasso. Vai ser puxado para baixo. Vai ser puxado para baixo. Mas vamos para Romanos 8, 28, porque às vezes a gente pega, pastor, mas tem coisa que parece... Então, tudo isso que eu falei para vocês, todo esse conjunto de coisas que aparentemente são ruins, de sentimentos, de coisa, sabemos que todas as coisas, tudo se encaixa aqui, ó. Todas as coisas. Eu posso pegar todo o momento ruim que eu estou enfrentando agora, encaixar dentro disso e dizer assim, cara, nesse momento, nessa situação, eu vou glorificar a Deus. Como? Me alinhando com Ele, me alinhando com a verdade, tomando uma posição de fé, e Deus será glorificado na derrota desse problema. Deus será glorificado na mudança dessa estação na minha vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é para o bem de todos. Ninguém pode cantar glória e dizer, olha, tudo em minha vida coopera para o meu bem. Não, é que amam a Deus. E a palavra amar a Deus aqui, ó, a expressão amar a Deus é que se submete à sua palavra. É que se submete. Tiago, ou Pedro, diz assim, sujeitai-vos a Deus, e agora você resista ao diabo, e ele vai bater em retirada. Mas vamos seguir aqui. São chamados segundo o seu propósito. Verso 29, pode seguir, Henrique. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes, olha aqui, conformes, criados na mesma forma, criados semelhante, conformes à imagem, sejam capacitados com a mesma capacidade que Cristo foi capacitado para vencer. Então, quando Jesus diz assim, olha, no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Jesus está dizendo assim, cara, com as nossas palavras, parafraseando o verso, ele diz assim, eu venci o mundo, vocês também receberão a mesma capacitação que eu recebi para vencer, vocês receberão para vencer. Portanto, todas as coisas cooperará para o bem de vocês. Vocês vão amadurecer, vão crescer, vão glorificar a Deus e vão sair em vitória constante. Diga graças a Deus por isso. Então não tem desafio, quer seja ele grande, quer seja ele pequeno, quer seja aparentemente intransponível. A minha mente está dizendo que não dá, Deus está dizendo dá. Fica tranquilo que você vai sair do outro lado em vitória. É isso que ele está dizendo. Ele diz para que ele seja conforme a imagem do seu filho, a fim com o propósito, com o objetivo de que ele, Jesus, seja o irmão mais velho entre todos os outros que vêm depois dele. Ele está dizendo, você só segue o teu irmão em vitória. Ele venceu a morte, venceu o inferno, venceu os desafios, venceu a humilhação, venceu tudo e saiu do outro lado e está sentado à direita do Pai e você também receberá a sua parcela de glória junto com ele. Verso 30. E aos que predestinou a esse também chamou, e aos que chamou a esse também justificou, e aos que justificou a esse também glorificou. Pastor, então há uma glória para mim? Há. Para os filhos de Deus, sim. Gente, e glória, ela traz consigo um certo conforto de exaltação. Ninguém busca a sua própria glória, porque o homem não tem glória própria em si, constituída por ele pelas suas conquistas. Mas o homem tem uma glória constituída a ele pelas conquistas de Jesus. Quando eu me submeto à palavra, há uma manifestação da glória que é atribuída a Cristo pela vitória em minha vida, que é dividida comigo como parte do corpo dele, como parte da igreja. Então há sim uma glória para os filhos de Deus nessa vida. E o que é glória? A Bíblia chama a glória de o peso da presença. Um peso de presença, ou seja, uma autoridade que é constituída a vida daqueles que creem, de forma que parece que para você, para os filhos de Deus, as coisas se tornam mais fáceis. As pessoas se dobram com maior facilidade. Há mais graça. 1 Pedro 5, acho que é 5:8. 1 Pedro, é ele que fala isso aí? Ou é Tiago? Mas deixa eu ver se é Pedro. Não. Acho que é Tiago.
Quem para Tiago? Antes da maior graça, é Tiago, Henrique, por gentileza. Tiago o quê? Se chegar aqui eu não... Verso 6, Tiago 3, 6, 4, 6. Verso, põe por gentileza aqui o 4, Henrique. Tiago 4, 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Gente, a amizade do mundo é inimiga de Deus. Essa palavra é aqui, ó. É uma construção. A amizade do mundo é inimiga de Deus. A palavra, essa letrinha no grego, é uma construção. É como se eu pegasse esse copo esse copo de vidro e transformasse ele num copo de plástico. A palavra é uma construção que produz uma transformação. Aquele que ama o mundo se faz inimigo de Deus. Então, eu estou indo em direção a Deus como alguém que me submeto a Ele. No momento em que eu troco esse relacionamento de Deus, ou seja, eu abro mão da crença no que Deus faz para passar a crer e investir no que o mundo pode fazer por mim, eu me constituo um inimigo de Deus. Eu continuo indo em direção a Deus, mas agora não como alguém que quer se submeter a Ele, mas como alguém que quer resistir e provar para Deus que eu posso sem Ele. Essa palavra, essa letrinha é aqui. Só estou explicando para vocês entenderem o que o verso diz. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se, de novo aqui, está aqui o constitui-se inimigo de Deus. Verso 5, pode seguir. Ou supondes que é em vão que afirma a Escritura, porque constitui-se inimigo de Deus, que o Espírito Santo é com ciúme que por nós anseia o Espírito, e que ele fez habitar em nós. Ou seja, como propriedade de Deus, ele colocou dentro de nós o Espírito Santo para habitar em nós. Fale comigo assim, o Espírito Santo habita em mim. Agora eu vou pegar um exemplo simples. Imagine que eu pego, vou falar de filho, que eu pego a minha filha e confio ao pastor Ivanildo e a Mari, né? Eu gosto de entregar filhas para ele, já tem o Rodrigo, agora já tem o Damasceno. já tem o Damasceno, agora tem mais a Renata, né? e entrego para o pastor Ivanildo e a Mari cuidar, porque eles estão caminhando numa direção de prosperidade. Eu digo, cara, não tem nada errado, porque eu quero prosperidade para a vida da minha filha, quero bênção, quero paz, e eles estão caminhando nessa direção. Então, pode seguir. Aí, Rodrigão, tá indo, papai. Aí, de repente, porque eles estão seguindo direções de Deus, estão ouvindo o conselho, estão seguindo o conselho de Deus. De repente, eles param no caminho e dizem assim, cara, vamos mergulhar aqui nesse abismo, começar a cavar para baixo, a sofrimento e dor. E imediatamente eles estão se opondo àquilo que eu acreditei a eles, querendo levar para a ruína. Como o Espírito Santo, olha só, ou supondes que afirma a Escritura é com ciúme, que por nós anseia o Espírito que ele fez, dá uma olhada que ele não é que ele deu a nós, é que ele fez habitar. Então o Espírito Santo é alguém que foi enviado para habitar da parte de Deus, então ele tem que ficar com você mesmo você errando. Aí você vai entender porque aquele que se opõe a Deus constitui-se inimigo dele. Porque, embora o Espírito não seja uma personalidade que pode escolher, nesse sentido ele permanece com você mesmo sabendo que você está errando. É como se eu tivesse feito a aliança com o pastor Ivanildo e a Mari, da minha filha morar com eles durante 1 ano, e ainda que depois dos 6 meses eles comecem a fazer errado, eu sou obrigado a cumprir a minha aliança. Mesmo contrário ao que eles estão fazendo. Aí a gente vai entender por quê.
Eu preciso desenvolver um relacionamento, uma intimidade com o Espírito Santo para que ele me instrua o caminho que eu devo seguir. O verso número 6, pode seguir, Henrique. Antes, ele dá maior graça pelo que diz. Para quem? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Entra em guerra. Resistir aqui é, entra em guerra. Ele se opõe, então, já que você quer brigar, ele se coloca como alguém que entra em guerra. E aí a gente vai entender porque muitas vezes as coisas ficam travadas, não funcionam. A gente continua no trono das nossas vidas, problemas que parece que não acabam mais nunca. Não estou dizendo que não teremos problemas, estou dizendo que eles precisam mudar. Sai um pouquinho, deixa o outro vir. Hã? Tem um programa do ratinho que a bexiga fica enchendo. Aí ele faz a pergunta e a pessoa fica tentando responder a pergunta. Chega uma hora que a pessoa não responde, ele sai, deixa a outra vir. Aí tem problema que não quer ir, cara. É o problema de estimação. Se adapta a casa toda para ele. Eu já dei uns exemplos aqui tão aparentemente bobos, mas volta e meia alguém lembra dele, da pessoa que o carro quebra o freio de mão, e aí nos primeiros dias, como ele não teve tempo de arrumar, ele para o carro e estaciona na guia. Pô, esterça assim, deixa ele na guia. Mas depois ele aprende aquilo, vira um hábito, a ponto dele não arrumar. Quanto tempo? Ah, que o freio de mão quebrou. Aí quando uma pessoa nova chega aqui, a pessoa fica meio constrangido, está andando no carro, aí eu falo, cara, o freio de mão quebrou, ainda não tive tempo de arrumar, já tem 3 anos. Que está fazendo assim. Virou problema de estimação. É meu Pinscher, meu Yorkshire. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Oi? É o meu Kenai. Então, a importância de nós entendermos que, verso 7, vai para o 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resiste ao diabo. Sujeitai-vos a Deus, mas ao diabo eu faço o quê? Eu resisto. Porque qual é o trabalho do diabo? Pastor, o trabalho do diabo é apavorar. Não, gente. O trabalho do diabo é fazer de você o inimigo de Deus. Te levar a desenvolver uma amizade com o mundo, um relacionamento com o mundo. Por isso que a Bíblia, por isso que está escrito, ó, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas ao diabo você resiste. Porque senão ele faz de você o inimigo de Deus. Como o diabo trabalha pelo caminho do engano, ele só pode atuar naquilo que você concorda, que eu e você concordamos. Então, quando eu me oponho a algo, eu tenho o ok de Deus. Volta lá de novo para Romanos 8, 26. Romanos 8, 26, pegando lá de novo agora do verso 26. Que o 28 nós vimos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos como convém orar, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Vamos aqui. Primeiro, nos assiste, nos ajuda em nossas fraquezas. Como? Porque está escrito nos assiste? Porque era uma tradução difícil para colocar no português. Teria que estender uma frase e talvez a Bíblia amplificada pudesse ajudar melhor, não é? Porque nos assiste sabe exatamente o que você precisa, com detalhes, com conhecimento de causa, porque habita dentro de você. A luta que você está enfrentando, o Espírito Santo está enfrentando com você. Vocês estão entendendo isso, gente? O combate que você está enfrentando, ele está enfrentando com você. Então a palavra assiste aqui, que parece mais alguém que está olhando para você e dizendo, estou vendo que está difícil aí, realmente. Vamos, gente, vamos. Sabe aquela, a história do português que trancou o carro com a chave dentro? Aí saiu, correu, foi numa casa de ferramenta, comprou um pedação de arame, trouxe e baixou o vidro um pouquinho, forçou o vidro, baixou, fez o ganchinho. Aí, depois de
1h40, um sol quente na cabeça, ele estava suando mais do que o Rodrigo, aqui na... Aí, tentando tirar, aí, graças a Deus, conseguiu. Abriu a porta, a esposa disse, graças a Deus, estava morrendo de calor aqui dentro. O Espírito Santo não está de fora assistindo. A palavra assiste aqui te ajuda por conhecimento de causa. Ele está com você. Ele está com você. A luta que te aflige, se você quer se libertar dela, 10 vezes mais Ele quer, porque Deus é glorificado em que você dê muito fruto. Marcos deu isso aqui. Deus não é glorificado em que você viva doente, que você viva miserável, que você viva sofrendo, que você viva em derrota. Deus é glorificado em que você avance. E o Espírito Santo veio para glorificar a Cristo. Então Ele assiste, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas. Essa palavra fraqueza, que é uma palavra genérica. Qualquer fraqueza, saúde, financeiro, família, emocional, sentimental, qualquer fraqueza, é uma palavra genérica. Você vai encontrar essa palavra espalhada por todo o Novo Testamento. Fraqueza. Então fala de qualquer fraqueza que você tenha. Um momento difícil de fé, um momento difícil na família, um momento difícil com o filho, um momento difícil com a saúde, um momento difícil financeiro, um momento difícil com a empresa. Qualquer fraqueza que você tenha, a Bíblia diz que o Espírito Santo te ajuda. Então o que eu preciso? Identificar quem está no controle da minha vida. Identificar quem está no trono da minha vida, do meu dia a dia. E dizer, eu não quero, porque ele é inimigo dos teus inimigos. Ele é inimigo dos teus inimigos. Porque nós não sabemos como convém orar, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. A palavra intercede. Também, quando você vai olhar lá o que é a palavra intercede, é alguém que atravessa na tua frente, se coloca entre você e o adversário, entre você e o problema, como um leão, para te defender. Como um leão. Eu me lembro de alguns anos atrás, eu ouvi alguém, não sei, alguém comentava sobre isso, né? Quando era, não sei se era uma peça de teatro, quando o inimigo vier contra você, você só baixa a cabeça como se submetesse a Deus, mas atrás de você se levanta aquele que é infinitamente maior do que você. E na verdade ele não se levanta atrás, ele se manifesta através da sua vida. Não importa o tamanho que você tenha. Você pode ter, de novo, do tamanho do Rodrigo, quase 2 metros de altura, ou você pode ser do tamanho de qualquer outro, com 1,50 m, ele é o mesmo. Sejam espirituais, parem de mexer com o menino. É através da sua vida, ele te ajuda, ele atravessa na tua frente para pleitear a tua causa. Aqui não é uma intercessão diante de Deus. Não, gente. Quem intercede diante de Deus por você é Jesus. A Bíblia diz que agora, nesse momento, no mesmo capítulo, lá na frente, Jesus vive para interceder por nós diante do Pai. O que o Marco diz, quando Deus olha para você, ele vê Jesus. Quando ele olha para Jesus, ele vê você. É a justiça de Deus atribuída a você por meio da pessoa de Jesus. E o Espírito Santo intercede por você nas suas situações. Ora em teu favor, trabalha em teu favor, luta as tuas guerras. Sabe para quê? Para que você tenha plena confiança na sua jornada. Plena confiança. Pastor, mas está difícil. Para, levanta a cabeça e diz, cara, isso não vai me parar. Porque quem está comigo, 1 João 4:4, é isso? 1 João 4:4, maior é aquele que está em nós do que aquele que está onde? Presta atenção, maior é aquele que está em você, e agora pega você, agora eu vou pegar você, o Jackson, do tamanho dele,
Maior é aquele que está no Jackson do que aquele que está no mundo. Vocês estão entendendo a questão de proporção de poder? Que o Jackson não é vitorioso só dentro da casa dele, não é vitorioso dele só no ambiente de trabalho, ele é vitorioso em qualquer lugar que ele for do planeta. Por quê? Porque maior é o que está nele do que o que está no mundo, em qualquer lugar do universo. Que o inferno esteja, ele é derrotado por aquele que está dentro de você. Então ele intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Essa palavra gemidos inexprimíveis, embora seja traduzido como palavras que não podem ser ditas, mas a expressão grega para gemidos inexprimíveis é como uma chaleira. Sabe aquela chaleira antiga que ainda tem, né? Você põe água do lado de fora, no biquinho, e aí ela ferve e põe o leite dentro. E quando o leite começa a ferver, ela começa a buzinar, que ninguém aguenta. É exatamente isso. É exatamente isso. Os gemidos aqui é como uma chaleira. O exemplo mais comum que podemos dar. Ou se alguém estiver perto daquele negócio do trem, quando ele vai cruzar uma rua que tem acesso a pedestres, o trem buzina lá, só que a pessoa quando está de longe, você ouve o trem buzinar baixo. Mas se você tivesse com a tua cabeça perto daquela torre do grito do trem, é exatamente isso, com gemidos inexprimíveis. Ou seja, ele avança contra você, em seu favor, contra os teus inimigos, de tal forma que não sobra nem para o caldo. Então você está capacitado para destronar os teus fracassos. Está capacitado para andar em vitória. Salmo de número 81, verso... Acho que é o verso 11, se não for a gente vai para o 12, para o 13, mas... Isso. Verso 10, põe o 10 aqui para mim, Henrique. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Portanto, terra do Egito simboliza lugar da escravidão, lugar de sofrimento, lugar onde o povo estava passando o perrengue do capeta por gerações, onde a mentalidade estava formada segundo aquele lugar, aquela geração. Porque 400 anos, não tinha ninguém dentro do Egito com 400 anos. Então ninguém que estava no Egito, que saiu naquele dia, ninguém experimentou uma vida diferente da vida de escravo. Vou repetir. Ninguém que saiu de dentro do Egito havia experimentado uma vida diferente da vida de escravo. Todos, a uma, eram escravos. Mas Deus aqui declara no Salmo, eu sou Deus que te tirou da vida de escravidão total. Quando você não tinha experimentado uma vida de liberdade, eu entrei lá e te resgatei com mão forte. O que Deus requereu desse povo? Se eles não tinham nada para oferecer, apenas crença. Deus disse que vai fazer, então vai fazer. E como eu me posiciono hoje, pastor, transporta isso para o meu momento. Ande como quem já venceu. Declare a tua vida como alguém vitorioso que já saiu do outro lado. Se mova como quem já venceu. Ao invés de continuar repetindo a mesma lenga-lenga. Meu Deus, que vida ruim, que vida difícil, as coisas não andam, as coisas não funcionam. Para de declarar isso. Provérbios 18, 20. A morte e a vida está no poder da língua. A morte e a vida está no poder do que eu digo. A morte e a vida está no poder da minha língua. Vou repetir. Pensamentos viram palavras ou ações. Ações tornam-se hábitos. Hábitos formam o caráter. E o caráter dirige o seu destino. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Portanto, abre bem a sua boca que eu vou encher ela. Verso 11. Mas o meu povo não quis me escutar a voz. Israel não me atendeu. Verso 12. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga então seus próprios conselhos. Verso 13. Ah, se eles estivessem me escutado. Escutado e andado. Você entendeu que não é apenas receber informação? É se posicionar como quem já venceu? Posicione-se como quem já venceu. Para de ficar contando a derrota para todo mundo. E aí, irmão, como está? 300 no caminho. E aí, irmão, como é que está? Ai, cara, só.
Ah, que coitadinho. É isso aí. Aí sai daquela pessoa, na esquina encontra outro. Oi, fulano, oi, Zé. Oi, tudo bem. E aí, Zé, como é que tá a vida? Ah, cara, nem fala, isso aqui só Deus, misericórdia, tá? Sabe? Passei por isso, passei por aquilo. E aí, de del em del, cara. Pessoas que não vão ajudar, que só vão dizer, coitadinho, miséria triste. Pessoas que só vão corroborar, alimentar, botar lenha na fogueira do inferno. Porque às vezes ela pensa, não é porque é meu amigo. O amigo vai para casa e diz, mas fulano está numa pendura, numa pindaíba, eu vou te falar. Eu até gosto dele, até gosto dela, mas meu Deus, fiquei até com dó. É verdade. É verdade. Eu disse, cara, você já saiu de dentro do Egito, toma posse pela fé. Sabe a mulher, Eliseu deu um filho lá para uma mulher que ela não pediu, mas ele foi lá e orou por ela e ela ficou grávida, uma senhora, viúva não, era só o casal. E aí passou um tempo, o menino cresceu, quando estava lá com cerca de 10, 12 anos, o menino morreu. Passou mal lá no trabalho. Já vi muita gente que passa mal no trabalho, é só não querer trabalhar. Começa a passar mal, é um atestado atrás do outro, né? Tem até médico que está profissionalizado nisso. Ali no Largo de Pinheiro, você vai lá, é médico do trabalho, atestado. Passou mal no trabalho, morreu. Veio para casa, minha cabeça morreu. A mãe pegou o menino, colocou lá no quarto, deitou na cama, deixou na cama lá coberto, quietinho, nem contou para o marido. Só pediu para colocar o arreio no animal, montou no animal e foi embora. Eliseu de longe viu ela chegando, disse, olha, vem lá a sunamita. Vai lá, Geazi, pergunta se está tudo bem. Não, primeiro em casa, quando ela estava saindo. O marido chegou da roça e aí, amor, tá tudo bem? Tá tudo bem, tudo tranquilo. Por quê? O cara não pode resolver. O cara poderia entrar em crise junto com ela. Aí, ó, você hospedou esse homem, foi você que pediu para colocar ele aqui na casa, esse profeta, dizendo que era de Deus. Olha o que o cara trouxe, uma desgraça para nossa fazenda, para nossa terra. Dá um menino que morre agora. Agora eu vou gastar um dinheiro danado com caixão, com velório, com não sei o quê. Porque o cara, quando ele perde, ele fica endemoniado. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Mas o que ela fez para ele não esquentar a cabeça? Ao invés de colocar o menino dentro de casa deles, colocou o menino no quarto que ela construiu para Eliseu. Porque se coloca lá, o cara ia entrar e diz, essa mulher está mentindo. Olha o moleque está morto. Miserável. Provavelmente foi embora. Me abandonou. Colocou no quarto do profeta, deixou lá. E aí foi. Chegou lá, o profeta viu. Geazi, pergunta lá para a mulher se está tudo bem. Correu lá, encontrou ela, e aí, está tudo bem? Está tudo bem. Vai bem mesmo? Vai bem. Aí Geazi volta, perguntei para ela, disse que vai bem. Aí Eliseu olhou, profeta de Deus. Cara, eu não consigo ver o que está acontecendo com essa mulher. Sabe o que é isso? Certeza. A fé, a certeza te esconde. A Bíblia diz que quando você crê, você está em Cristo, escondida em Deus. A certeza de que a solução está com a pessoa certa não faz com que eu fique revelando meus problemas para quem não vai trazer solução. Ela queria chegar até Eliseu. Aí ela está lá, a bicha está nervosa. Eliseu, ô, seu profeta, eu pedi algum filho para o senhor? Não. Eu reclamei que era sozinha com meu marido? Não. Então o menino que o senhor profetizou está lá morto no seu quarto. Aí Eliseu, entendi. Você sabe, gente, eu costumo falar que, embora a fé seja um dom de Deus, para andar por fé precisa ser macho e fêmea. Precisa ser macho, no sentido literal da palavra. Precisa ser fêmea, no sentido literal da palavra. Ser ousado. Por isso que Paulo diz, Timóteo, Deus não te deu um espírito de medo, mas um espírito de ousadia. E você tem que se posicionar mesmo diante do maior desafio. Mar não se abre, o inimigo está atrás. O que eu devo fazer? A situação financeira parece que não vai funcionar. O que eu devo fazer?
A maioria se acovarda, aí mergulha em dívidas piores ainda, outros se matam, outros abandonam a família, outros começam a fazer besteira e começam... Isso é covardia, isso não é ousadia, gente. Porque a fé levanta homens e mulheres ousados, que se posicionam, que se agarram em Deus, que vai para a pessoa certa. Aquela mulher foi para Eliseu, Geazi não ia fazer nada por ela. Não ia fazer nada por ela, era só um fuxiqueirinho que quer saber das coisas. Não era profeta, então, se ele dissesse, veja sua cara triste, era só para querer saber. E você vai ver no desencadear da história que Eliseu vai, e aí ele corre na frente, sai correndo lá e vai lá e tenta colocar a capa de Eliseu e mexer e orar pelo menino. O menino não levanta, ele volta, não deu nada certo não. Porque aquele fuxiqueirinho que quer ficar futricando e mexendo, não tem uma vida com Deus, não tem uma vida de oração, a oração dele é falar mal da vida dos outros. Está prestando atenção na vida dos outros? Vou levar para quem pode resolver, vou me agarrar com quem pode resolver. Ah, pastor, mas é o governo, estou arrumando desculpa. Pelo amor de Deus, gente. Vou dizer para vocês, nós temos um governo que está difícil hoje, pode vir o ano que vem, na próxima eleição, outro governo entra, pode ser mais fácil, mas não importa o quanto ele seja melhor, não importa, não deposite a confiança de vocês no Estado. Jesus disse, se o meu reino fosse deste mundo, agora mesmo, mais de 12 legiões de anjos pleiteariam a minha causa. Mas o meu reino não é deste mundo, é o reino que está dentro de nós, não é deste mundo. Eu oro para que tudo funcione no nosso país e no mundo, mas não confio, não deposito a minha confiança nas coisas desse mundo, não deposite a sua, confie em Deus, confie nele, confie na pessoa dele, confie no que Jesus fez. Foi o único que morreu antes de você aceitá-lo, morreu antes de você acreditar. Para alguém comprovar que você é bom, você vai ter que trabalhar muito, se esforçar muito, servir a vida inteira. Aí quando você morre, a pessoa vai com uma coroinha de flores e diz, olha que pessoa boa. Fulano era tão bom, né? Trabalhou a vida inteira. Aí vai ver, recebia um salário de miséria, não era registrado. Aí a família vai destacar o fundo de garantia, não depositava e foi com coroa. Pega a coroa, transforma numa corda, amarra no pescoço, cara. Não deposite a sua confiança em seres humanos. Deposite a sua confiança no Senhor. No Senhor. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, verso 14, vamos terminar, fechar. Eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Presta atenção nesse próximo verso. Deitaria a mão contra os seus adversários, verso 15. Os que aborrecem, dá uma olhada o que Deus diz. Ele está falando sobre o povo dele. Agora ele assume o lugar, lembra da intercessão do Espírito Santo? Ele toma o lugar do povo, porque o inimigo do povo torna-se inimigo de Deus. Os que aborrecem ao Senhor, se lhe submeteriam, isto duraria para sempre, não seria só por um tempo. O inimigo teu, quando você se submete a Deus, se torna inimigo de Deus. O problema teu, quando você se submete a Deus, se torna um problema de Deus. Por isso que eu te digo, só tem um, quando você se submete a Deus, que se assenta no trono da sua vida. Chama-se Jesus. É Ele que deve ser entronizado na tua vida. É Ele que deve ser entronizado. O verso 16 encerra dizendo, e eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Promessas de vida, de vitória, de sucesso, de bênção, de paz. Agarre-se a Ele, agarre-se nele, confie nele, porque Ele garante, diferente de qualquer governo, de qualquer político, de qualquer ser humano, diferente do teu pai, da tua mãe, do tio, da tia, do cunhado, do irmão, seja lá de quem for, do marido, da esposa, do filho bem-sucedido, diferente de qualquer coisa, porque são seres humanos e podem falhar. Podem falhar. Não importa. Ah, pastor, mas eu confiei em fulano. Pode falhar, é humano. Por mais que esteja bem intencionado, pode falhar. Mas aquele que diz, confia em mim, ele não falha. A Bíblia diz em Deus, Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não pode falhar. Tendo Ele prometido, vai cumprir. Tendo Ele dito, eu farei na tua vida, eu tenho promessa para a tua vida, Ele vai cumprir cada promessa. Diga amém. Aplaude a Jesus.